Amados irmãos, o tema da pregação de esta manhã é os soldados do inimigo. Ontem eu afirmei que o mal está bem organizado, que nós vivemos dentro de uma batalha espiritual, que está entrando agora, digamos, numa das suas mais ferozes batalhas. Nós, graças a Deus, estamos do lado de Jesus e de Maria, mas é importante conhecer quem são aqueles que servem o inimigo. É um tema um pouco difícil, porque o inimigo trabalha não na luz, mas nas trevas. Então é difícil. Eu queria começar por ler uma passagem do livro dos Atos, capítulo 9, versículo 1 a 6, bem conhecida. Se você trouxe a sua Bíblia, pode pegar e me acompanhar. E diz: Saulo, entretanto, respirando sempre ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ter com o sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse homens e mulheres que fossem dessa via, os trouxesse algemados para Jerusalém. Estava a caminho e já próximo de Damasco, quando se viu subitamente envolvido por uma imensa luz vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? Respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Palavra do Senhor. E gostava de começar com este exemplo, com esta passagem, para sublinhar dois aspectos. Primeiro, que perseguir os cristãos é perseguir Jesus. Paulo perseguia os primeiros cristãos, esteve lá na morte de Estevão, aprovou a lapidação, o apedrejamento de Estevão, e depois, porque era um judeu zeloso pela lei, perseguia os primeiros cristãos que ele considerava uma seita, uns hereges. Não é que Saulo queria perseguir Deus, pelo contrário, Saulo pensava servir, agradar a Deus, perseguindo essa seita que para ele eram os cristãos. E por isso, a passagem que lemos, pediu cartas aos sumos sacerdotes para prender os primeiros cristãos. E Deus, na sua misericórdia, quando ele ia a caminho de Damasco, se manifestou: Saulo, por que me persegues? E Saulo ficou surpreendido, porque ele: Quem és tu, Senhor? Sou Jesus, a quem tu persegues. Então Paulo percebeu duas coisas: que os cristãos não eram uma seita, que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, e que perseguir os cristãos é perseguir Jesus, porque os cristãos e Jesus formam um só corpo. Estamos unidos em Cristo. Então, Paulo perseguia os cristãos pensando fazer uma coisa boa
e na realidade estava lutando contra Deus, estava sendo um instrumento do inimigo. Quem estava contente com a perseguição que Paulo fazia aos cristãos? Era o inimigo, né? Mas Paulo não tinha noção, consciência de estar trabalhando contra Deus. Pensava o oposto: estou trabalhando por Deus. Por que estou falando nisso? Porque hoje tem milhões de pessoas que passam o mesmo que Paulo, que estão trabalhando contra Deus, que são soldados do inimigo, mas pensam que estão fazendo uma coisa boa. Não enxergam. E então aqui tem já para nós duas coisas que podemos fazer. Uma é rezar. Assim como Paulo escutou a voz, caiu do cavalo, viu a luz, esses irmãos também podem receber essa graça. Rezar, pedir a Deus que toque os seus corações, que cure a sua cegueira, E aqueles com quem convivemos de mais perto, nós podemos ser essa luz. Tem colegas seus que, se calhar, falam mal do católico, que persegue, que xinga, e você reze por eles e não fuja deles, seja amigo deles, se aproxime, converse com eles, sugira um bom livro, empreste um bom livro para eles, convide eles. Você quer vir comigo no acampamento lá em Cachoeira? Padre, ele vai dizer que não responda por eles. O coração humano é misterioso. Quantas vezes eu propus coisas pensando, não vai dar certo, e Deus me surpreendeu. E por isso, o que Jesus e Maria querem de você é que não que você fuja daqueles que lutam contra Jesus e a sua igreja, mas que você os resgate. E como eu dizia, tem muita gente que de fato está trabalhando contra Jesus, que luta contra a igreja católica, mas que está cego, que não enxerga, que o inimigo cegou. E você pode ser e deve ser parte da solução, do seu resgate. Mas também é verdade que o inimigo tem alguns soldados, digamos assim, mais conscientes. Tem gente que conscientemente, no mundo em que vivemos, escolheu servir o demônio. Tem muita gente, não são tantos como os primeiros, mas tem muita gente que fez aliança com o demônio, por muitos motivos. Esses, digamos, que têm bastante malícia no seu coração. E esses, com frequência, sabem manipular, usar os outros, aqueles do primeiro grupo, mais ingênuos, sabem usá-los para atacar Jesus e a igreja. Mas mesmo estes, aqueles que explicitamente servem o inimigo, Deus, Jesus, Maria conta com você para resgatá-los. Não tem
casos perdidos para Jesus. Guarde essa frase. Não tem casos perdidos para Jesus. Há uns anos atrás, Deus mandou para mim um jovem que se tinha envolvido com satanismo e que, graças a Deus, hoje está liberto. Não tem casos perdidos. Tinha uma seita satânica com alguns amigos, coisas muito pesadas. Mas a graça pode tocar qualquer coração. Qualquer coração. Ontem afirmei que o demônio seduz para o seu exército os poderosos das nações. Hoje queria falar um pouco sobre este tema, que toca um tema que já ouvimos falar, que é o tema da nova ordem mundial. O demônio seduz os poderosos. Os políticos, os governantes, aqueles que têm poder financeiro, aqueles que são líderes de opinião, artistas, aqueles que controlam o mundo dos mídia, seduz. E os convoca para uma missão. E a missão é, como eu dizia, sobretudo, destruir a obra de Deus, a obra de Jesus, a Igreja Católica. É isso que vamos assistindo nestes tempos que vivemos. Estes soldados do inimigo são muito variados, como eu disse. Tem gente ingênua, tem gente que luta por ideais, pessoas que são ativistas, militantes, ativistas, por exemplo, a favor do aborto, ou a favor da ideologia de gênero, ou promotores da nova era. Tem outras religiões que perseguem os cristãos, os muçulmanos, alguns hinduístas. Então tem grande variedade. Esse exército do inimigo não tem muita unidade. Tem muita gente que, por motivos diferentes, persegue Jesus. No nosso mundo, no Brasil, na Europa, no mundo de cultura ocidental, nós vínhamos de uma cultura cristã. Todo mundo era batizado, todo mundo conhecia a palavra de Deus. E aqui é que vemos uma perseguição, eu diria, mais organizada, mais estruturada, para arrancar da cultura onde vivemos todos os valores cristãos. Uma estratégia bem organizada para arrancar da cultura onde vivemos todos os valores cristãos. Uma estratégia para destruir o valor, por exemplo, cristão, que a vida humana é sagrada. Para destruir a família como Deus a deseja. Então vemos uma estratégia bem organizada. Padre, o senhor está dizendo essas coisas, mas tem que provar. Hoje, com os meios de comunicação, com a internet, tem muitas coisas boas, né? Você tem acesso a muitas informações rapidamente. E isso
se você usar para o bem, é maravilhoso. Você pode usar os meios da Canção Nova para conhecer a Deus, formar, crescer na fé, amar a Deus. É maravilhoso, sem sair de casa. Então a informação viaja muito rápido, mas isso também gerou novos problemas. Por exemplo, temos uma grande quantidade de informação, às vezes informação demais, e temos uma dificuldade em distinguir o que é verdade de o que é mentira. E nestes temas, por exemplo, se você fizer lá na internet, nova ordem mundial, vai aparecer um montão de coisas, mas um montão mesmo. E é difícil distinguir o que é verdade do que não é verdade. E por isso nessa pregação eu vou dar para vocês alguns nomes de pessoas, de grandes estudiosos destes temas, pessoas que dedicaram uma parte boa da sua vida a estudar profundamente esses temas. São quase todos professores universitários. São aquilo que eu considero fontes credíveis. Por quê? Porque no mundo em que vivemos, somos inundados por informações, mas quando se trata sobretudo de sociedades secretas e planos de conspiração contra a igreja, é muito difícil aceder aos factos, porque são sociedades secretas, porque são planos de conspiração. Então, não é fácil. Ou você é um grande estudioso que se dedica com seriedade e honestidade a estudar esses temas, ou você foi membro dessas sociedades secretas, esteve envolvido nesses planos, ou então fica muito longe de conhecer os factos. E um cristão sempre deve ter muito cuidado com as afirmações que faz, sobretudo quando se trata de acusar alguém de algo ruim. Se você não tem a certeza, se você não conhece os fatos, você nunca deve acusar ninguém, nenhuma instituição, de algo ruim. Mas, por outro lado, o cristão é chamado a ser profeta. E, se você conhece os fatos, se você tem a certeza que isso está acontecendo, se Deus mostrou para você, então você também não pode calar. Você tem também a missão de desmascarar as obras das trevas. Então tem esses dois. Por um lado, você não pode fazer juízos temerários. Não pode murmurar, não pode caluniar. Por outro, você também não pode calar e de desmascarar as maquinações do inimigo para destruir Jesus e a sua igreja. Então esse é a primeira ideia é
definir um pouco o que nós entendemos por nova ordem mundial. Aqui na Canção Nova, graças a Deus, se costuma pregar, então, em geral, as pessoas já têm uma ideia. Mas, quando se fala de nova ordem mundial, se entende por um desejo, um plano, um propósito de algumas elites mundiais que sonham em ter uma nova ordem mundial que se caracterizada por um único governo mundial, único exército, única moeda, única ética, única espiritualidade, única religião. Isto é um plano, é um desejo de uma pequena parte dos inimigos de Deus. Mas é uma pequena parte que tem muito poder, muita influência. E nós vemos nestes últimos 200, 300 anos, como pouco a pouco, este plano foi sempre se concretizando cada vez mais rápido, e que tem vários exemplos de tentativas nesta direção. Você tem, por exemplo, lá na Europa tem a Comunidade Europeia. Inicialmente era só uma comunidade econômica, agora já é uma comunidade política, já tem um parlamento europeu, se fala de um exército europeu, já tem uma moeda única na Europa. Então você vê que não é só, você vê concretizações históricas deste plano. Os meios que esta elite mundial usa para implementar, para instaurar essa nova ordem mundial, são sobretudo os meios que é a transformação da cultura, do modo de pensar e de viver das pessoas. Eles controlam, têm muitos meios financeiros. Então, se você tem muito dinheiro, há muitas fundações. No final, eu vou dar nomes, bibliografia, para você poder confirmar o que eu estou dizendo. Para você ter acesso aos fatos. Agora você tem que acreditar em mim. Mas se você quiser, lá em casa, e se você puder, você pode estudar. Mas vai precisar um pouco de tempo. Então, eles, como têm muitos meios financeiros e controlam muitas coisas chaves do mundo moderno. Em primeiro lugar, a política. Depois, grandes grupos financeiros. Depois, o mundo dos mídia, TV, rádio, agência noticiosa. Depois, o mundo, tudo o que tem a ver com a cultura. Museu, teatro, cinema, televisão, novelas. Nas novelas é muito claro, né? Música, tem muitos cantores, alguns deles explicitamente se declaram satanistas. Não só músicos de música pesada, mas meninas que dizem: eu fiz um pacto com o demônio. E todos trabalham para instaurar esta nova ordem mundial. Promovem este projeto que por trás tem o pai da mentira.
e percebem muito bem que aquilo que mais impede a instauração dessa nova ordem mundial é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então esse é o grande alvo, né? E os valores cristãos. A vida é sagrada, a família, as virtudes cristãs. Então tem essa grande batalha cultural. Eu falei ontem. E eles têm grandes meios, né? Política, finança, mundo dos mídias, do espetáculo, da música, grandes organizações internacionais, a ONU, etc, etc. O exército, a justiça, a educação. Tem muitos textos produzidos patrocinados por esta elite mundial. Se você reparar, até os desenhos animados das crianças têm muitas mensagens, né? Você vê desenhos animados de crianças para 6 anos, 7 anos, já promovendo ideologia de gênero, magia, adivinhação, desenhos animados. Então este veneno está, podemos dizer, espalhado em todos os níveis da vida social. Numa aparição, a Virgem Maria afirma isso mesmo: o demônio se infiltrou em todos os níveis da vida humana. E por isso é cada vez mais difícil o Filho de Deus viver no ambiente em que estamos. Se tornou um ambiente hostil, em que cada vez experimentamos uma mais aberta perseguição. A nova ordem mundial tem muito a nova ordem mundial não tenta impor com a força o seu plano, mas tenta envenenar com a cultura, mudar o modo das pessoas pensarem, fazer as pessoas desejarem o que eles querem. E por isso usa muitas vezes a estratégia de lançar situações de confusão para fazer as pessoas pedir a solução que eles querem oferecer. Vou dar um exemplo. Crise financeira mundial. É algo de premeditado para fazer com que as pessoas depois peçam a solução que eles desejam implementar. Os políticos também fazem muito isso. Às vezes lançam a confusão, causam problemas, doenças. Por exemplo, você lança um vírus, tem já vários factos impressionantes, doenças que são criadas em laboratório, e depois você vai pedir a vacina. E você vai ter que comprar a vacina. Então tem muitos exemplos desse gênero de atuação. Lançar a confusão para depois propor uma salvação. É muito a estratégia. Por exemplo, o chip. Já ouviram falar do chip? Não é que vai impor o chip. Nesse momento, nenhum Estado impôs o chip. Mas tem já muita gente que usa o chip. Porque já está convencido que é um grande bem. Tem muitos países, alguns, não muitos,
Então, usam muito essa estratégia de lavagem cerebral, afastando você da palavra de Deus, da cultura cristã, do modo de pensar de Deus. Como reagir? Aqui é um pouco a meta, né? Por um lado, nós devemos ficar tranquilos. Por quê? Porque acreditamos em Deus. E Deus cuida dos seus filhos. Se você ler a história da salvação, os filhos de Deus passaram por muitas perseguições, por muitas tribulações, já desde o Antigo Testamento. Você tem livros no Antigo Testamento, os Macabeus, de grandes perseguições, e Deus sempre esteve do lado do seu povo. Deus sempre protegeu o seu povo, Deus sempre guiou o seu povo, fortaleceu o seu povo, e a vitória no final foi sempre de Deus. Deus sempre vence o mal. E por isso, fique em paz, meu irmão. O demônio e os seus soldados não são assim tão inteligentes como isso, porque pretendem derrotar Deus. Mas é impossível derrotar Deus. É um pouco bobo. É impossível derrotar Deus. E é impossível derrotar a verdade que vem de Deus. Você pode ter algumas mentiras e convencer muita gente, mas no final a verdade sempre vence. Faço 2 breves exemplos disso. Por exemplo, com o aborto. O demônio convenceu o mundo que o aborto é uma coisa boa. E esses grandes ativistas a favor do aborto mentem muito, porque usam a ciência às vezes dizendo: não, isso é um grande avanço. Hoje as técnicas permitem. Mas se você perguntar para um médico, para um cientista honesto, fizer uma simples pergunta: senhor cientista, me diga quando começa a vida humana? Quando começa uma nova vida humana? Uma pergunta tão simples. Não tem nenhum cientista honesto que não reconheça que no momento da fecundação começou um novo ser humano. Naquela célula, que ainda é apenas uma célula, não é uma célula da mãe, é uma célula com outro DNA, vai ter outra cor dos olhos, cor do cabelo. Aquela célula só necessita de alimento e de tempo. Nenhum cientista nega este fato. Se você a este fato juntar outro fato, muito óbvio, que matar, destruir a vida de outra pessoa é uma coisa injusta, a conclusão é, logo, o aborto não faz sentido. Se nessa célula está outro ser humano,
se destruir a vida de um ser humano inocente é algo injusto, logo, mas o inimigo lavou a nossa cabeça, né? Envenenou o modo de pensar de tanta gente. E aquilo que é óbvio, deixou de ser óbvio. Nós não estamos enxergando. A mentira cegou o nosso olhar. Mas a mentira acaba caindo. A verdade vencerá. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Porque é evidente. Não cola. Pode colar por um tempo, mas não cola sempre. Com a ideologia de gênero, o inimigo está tentando envenenar os corações, dizendo que a sua identidade sexual é uma escolha. Você é que decide se é menino ou se é menina. O que você é de fato, a sua base genética, não interessa. É uma coisa tão boba, essa cola pouco, né? Mas a Unesco, que é um dos organismos das Nações Unidas, está impondo a nível mundial a ideologia de gênero em todas as instituições de ensino do mundo, a partir dos 5, 6 anos. As escolas de todo o mundo estão sendo pressionadas pelas Nações Unidas, pela Unesco, para promover a ideologia de gênero. A OMS, Organização Mundial da Saúde, promove mundialmente o aborto. Muitos países pobres que têm problemas de fome, coisas graves, doenças, pedem ajuda aos países mais ricos, Estados Unidos, Europa, e a resposta que recebem é: só vos ajudamos, só damos a grana se vocês aceitarem o aborto, a contracepção, o divórcio, a ideologia de gênero. Se vocês não aceitarem, morrerão à fome, morrerão com as doenças. Fatos. Então você vê, né, que o mal está organizado. Vou dar então, voltando a como reagir, você está do lado de Deus. Fique em paz. Deus é nosso Pai. Reze por todos aqueles que fazem o mal. Jesus nos disse, né? Amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Muito importante. É uma ordem. Amai e rezai por eles. E muitos se converterão. Tem muitos exemplos, muitos testemunhos de pessoas, por exemplo, médicos que se dedicavam ao aborto e que se converteram e que hoje são grandes católicos, fervorosos defensores da vida. Por quê? Porque viram fiéis rezando por eles. Tem muita gente, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que já foi preso por simplesmente rezar o terço junto das clínicas do aborto. Só por rezar o terço. O crime foi rezar. Rezemos. Para Deus não tem casos perdidos. Ontem também já afirmei que Deus, não afirmei assim explicitamente como eu vou afirmar agora, mas Deus vai intervir no nosso mundo de um modo mais evidente para que a humanidade se converta.
Por quê? Porque nos ama. E chega um momento em que Deus já não suporta mais o mal, em que Deus diz: chega. Se você olhar a história da salvação, sempre foi assim também. Nos dias de Noé, diz a palavra, o pecado inundou a humanidade. E Deus chega. Purificou a humanidade com o dilúvio. Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo. Deus suporta o mal até um certo nível, mas depois, porque nos ama, porque nos quer para si, diz: chega. E permite que as consequências dos nossos pecados caiam sobre nós. Deus não precisa de fazer mais que isso. Basta que diga: meu irmão, você quer viver sem mim? Então você vai experimentar as consequências da sua escolha. Hoje foi a humanidade que fez isso. A humanidade virou as costas a Deus. Então Deus vai intervir brevemente para converter os corações. Vai intervir de um modo forte, de um modo evidente, de um modo espantoso. E muitos se converterão. Então vou dar alguns nomes, como prometi. Se você trouxe se tem uma caneta, se quiser pegar. Alguns nomes que podem ser úteis, que tem muitas coisas boas na internet e também tem muitos livros sobre esse tema. Livros que são credíveis, que são trabalhos sérios, que nos dão acesso aos fatos, para não cairmos em juízos temerários, em coisas que não têm fundamento. Então, um professor argentino que se chama Juan Claudio Sanahúja, tem um site na internet, ele é doutor em teologia, tem um site que se chama noticiasglobales.org. É em espanhol, mas espanhol é fácil. Outro autor muito bom, que escreveu muitas coisas sobre Nova Era, sociedades secretas, que tem um grande dicionário de seitas, se chama professor Padre Manuel Guerra Gomes, é espanhol, de Burgos, lá na Espanha. Também é doutorado em filologia e em teologia. É um dos autores que eu mais gosto, muito bom. Já está bem idoso, penso que deve ter 90 anos, mas ele é uma enciclopédia, né? Já foi acusado de morte, teve ameaça de morte, é toda uma história a sua vida. Mas ainda está vivo e publicou muita coisa. Por exemplo, tem alguns textos bem interessantes de como nasceu a nova era e quem promoveu a nova era. Muito interessante. Outro autor, um autor belga, da Bélgica, professor Monsenhor Michel Schoyans. O apelido se escreve Schooyans. Também é doutor em filosofia, em teologia. Também tem um site lá na internet. E que tem algum material em português.
A maior parte é francês, muita coisa em inglês, mas tem algumas coisas em português. Tem um livro em português dele que eu tenho, que se chama O Evangelho perante a Desordem Mundial. Outro autor muito bom, outro bispo espanhol, um bispo espanhol, Dom Juan Antonio Reig Pla. Juan Antonio, e o apelido se escreve R-E-I-G, espaço, P-L-A. Também doutor em teologia, escreve muito sobre as questões da defesa da vida. Então, tudo que tem a ver com vida, família, ideologia de gênero, desmascara muito. Nesse momento, esse bispo está em tribunal, perseguido por as afirmações que faz. Teve um padre amigo meu lá em Portugal, também de defesa da vida, que foi para tribunal por causa das afirmações que ele fez, mas no final, como ele se baseou em fatos, não tem modo, né? Eles tentam assustar você. Um outro padre argentino, doutor em teologia, Padre Alfredo Saenz, S-A-E-N-Z. Um padre italiano, Padre Giovanni Cavalcoli. O apelido se escreve C-A-V-A-L-C-O-L-I. Doutorado em filosofia e teologia. Outro padre italiano, Padre Paulo Maria Siano, S-I-A-N-O. Escreve sobre sociedades secretas. Um leigo, professor de história contemporânea espanhol, professor Alberto Barcena. Apelido se escreve B-A-R-C-E-N-A. B-A-R-C-E-N-A. Esse é um dos meus autores preferidos, Alberto Barcena. Escreve sobre a nova ordem mundial, sobre sociedades secretas, sobre organizações internacionais. É professor de história contemporânea. Outro espanhol, professor Ricardo de la Cierva, C-I-E-R-V-A. Outro leigo italiano, professor Massimo Introvigne. O apelido Massimo, M-A-S-S-I-M-O, e o apelido I-N-T-R-O-V-I-G-N-E. É um sociólogo, um bom católico, formou um centro de estudo sobre as novas religiões. Então escreve muito sobre seitas, nova era, e tem muitos livros, mas também tem esse site na internet onde tem muito material. Infelizmente, mais em inglês e em italiano. Não está tudo traduzido, mas é ótimo porque você pega, por exemplo, quer estudar umas testemunhas de Jeová, vai lá, pega o livro e tem toda a história, todos os fatos, os nomes, as datas, né? Então são estudos muito profundos, muito sérios. E mais uma socióloga alemã, Gabrielle Kubi, apelido é K-U-B-Y, sobre a ideologia de gênero. E dois testemunhos interessantes de pessoas que estiveram em sociedades secretas. Um americano, John Salza, J-O-H-N, e o apelido S-A-L-Z-A. Eu penso que ele era economista ou advogado, não sei bem. E tem um de um médico francês, muito interessante,
O John Salza tem um site com o nome dele na internet, e esse francês também tem um site com o nome dele. É um médico que se chama Maurice Quelet, M-A-U-R-I-C-E, espaço, C-A-I-L-L-E-T. São os dois ótimos testemunhos. Esse Maurice tem um livro do testemunho dele traduzido em português, publicado numa editora lá de Portugal. Não sei se está à venda ainda, mas muito bom. E tem muitos outros autores de confiança, mas esses eu penso que são uns 10, 13, tem 13 autores, e eu peço que quem gosta de estudar e quem puder, que veja como é verdade tudo isso que eu resumidamente partilhei com você. A boa notícia é, para Deus não tem casos perdidos, você está do lado do vencedor. Rezar, não guardar nenhum maus sentimentos contra esses irmãos. Jesus morreu por eles na cruz. Deus vai intervir para que toda a humanidade se converta, porque já chega de mal. E agora de pé, vamos rezar nós. Em Roma, o Papa Francisco, em Roma e em todo o mundo, ele trocou o julgamento pela misericórdia. Então não se trata de julgar, mas de misericordiosar. Então ele disse: vamos todos misericordiosar. Fala para quem está do seu lado: vamos misericordiosar. É a misericórdia que salva. Nós estamos no tempo da misericórdia. Nós estamos no tempo da misericórdia. No tempo da graça. Tempo da graça. E da bênção de Deus. E da bênção de Deus. Não podemos julgar. Não podemos julgar. Nem condenar. Nem condenar. A todos. A todos. Deus dá a chance. Deus dá a chance. Da conversão. Da conversão. Da mudança. Da libertação. Da libertação. Por isso eu estou aqui, Jesus. Por isso eu estou aqui, Jesus. Realiza em mim. Realize uma obra nova. Uma obra nova. Converte o meu coração, Jesus. Converte o meu coração. Primeiro para mim. Primeiro para mim. Misericórdia. 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 Aplauda o nosso Deus misericordioso. CançãoNovaPlay.com. Assine já!